Treta no Vênus Podcast. Pessoal, parece que tem um podcast aí que tem o mesmo nome do Vênus, que é super conhecido, né? Só que acho que é Vênus, o podcast da mulher madura, um negócio assim, né? E deu a maior treta essa semana, que foi uma famosa lá. Eu não conheço muito dos famosos, né? Mas foi uma famosa lá que achou que era o Vênus oficial, vamos dizer assim. Só que quando ela chegou lá, era esse outro Vênus que ninguém conhece, né? Um podcast bem pequeno. E ela ficou, assim, desnorteada, porque achou que ia para um lugar, foi para outro. E tá rolando aí vários vídeos. Eu até vi os vídeos, realmente é constrangedor, assim, pra apresentadora. A mulher quase não interage, sabe? Ficou um negócio super estranho. E aí a Yasmin, que é uma das apresentadoras lá do Vênus, né, apresentadora do Vênus, fez uma live com Felca, explicando sobre o caso. Eu tinha visto uma matéria onde ela e o Flow tinham se posicionado no sentido de que não abririam processo. Não sei se isso é verdade. Vamos ver aqui o que ela vai falar nessa conversa com o Felca que eu não vi. Mas de qualquer forma, se ela falar que não vai entrar, e pode ser que depois resolva entrar, né? Não sabe? A gente não sabe. Isso daí é o posicionamento, se for verdade, dela agora. Pode ser que depois, tendo problemas, ela queira processar ou peça, né, para eles mudarem o nome para não ter que entrar com o processo. Mas aí eu vou entrar nessa seara, eu vou falar, o que poderia acontecer, como que poderia ser esse processo, não poderia. Vamos entender melhor esse caso aqui, então. Comentou, quero ir aí. Eu falei, claro, eu adoro você e a Camila. Inclusive, falando nisso, a Camila foi no Vênus que não é o Vênus. Eu comentei isso com as meninas, os caras assim, como assim existe outro Vênus que não é o Vênus? Eu falei, sim, existe um outro podcast chamado Vênus Talks, que tem levado algumas pessoas, eu não sei se elas vão desavisadas ou não, mas, por exemplo, eu sei com certeza que a K. Frender pensou que era o nosso Vênus e chegou lá e não era. Vamos falar sobre a treta, então, que tá pegando a semana toda aí. O pessoal só falou disso. Pior que só faz 2 dias isso. Não é nem a semana toda. É muito recente. É muito recente. Eu acho e que você tinha me chamado já faz dias, então casou de tá aqui no mesmo time. Completamente. E eu acho que vão falar, acho que ainda tem assunto pra falar sobre isso, né? Tá rendendo muito. Tá rendendo. E bom, como que foi a situação, assim? Eu quero ouvir um pouco de você. Porque, bom, basicamente você tava na sua casa, tava produzindo seu conteúdo, tudo normal, e daí do nada vem a notícia. Uma pessoa fez um podcast com o nome de Vênus. Não. Tá chamando convidados pra ir lá. Como que foi, assim? Na verdade, eu já tinha conhecimento que existia um canal novo chamado Vênus, um outro podcast. Eu já tinha mandado pra equipe. Falei, gente, vamos ficar de olho nisso aqui. Tem um outro podcast chamado Vênus, com a escrita, com a grafia parecida com o nosso Vênus. A mesma logotipo, tudo certo. Não a logo em si, o símbolo, mas a grafia mesmo. A fonte parecida. Uma aguinha pra mim também? Eu também queria uma água aqui. Tá, pega uma aguinha pra mim. Porque esse assunto me deixa um pouco nervosa. E aí eu sabia já faz uns meses. Só que o que aconteceu? Eu tinha ouvido falar que a K. Frender... Ninguém gosta, né, de ver a marca sendo copiada, vamos dizer assim. Você desenvolveu, tal, todo um projeto, aí vem alguém bonitão e simplesmente vai lá e copia a sua fonte, por exemplo. Usa o mesmo nome de podcast, é fogo mesmo. Ela falou lá no podcast, é nóia minha. Mas esse copo eu ainda queria. Esse aqui ela quer. Ela quer os dois, né? Obrigada. Obrigada, Adriana. A K. Frender... A K. Frender tinha falado no É Nóia ao vivo, no teatro, que ela foi chamada pra um podcast chamado Vênus, e quando ela chegou lá não era o Vênus. Eu sabia dessa informação. Só que só me ocorreu contar agora, essa semana, que foi a Lorelai Fox, e foi e a Beta Boixá, inclusive, elas te adoram, tá? Lorelai, a Beta Boixá, Lorelai já conversei com a Lorelai, eu fui no leilão da blogueirinha lá. Exato, elas te conhecem de lá. Lorelai me conhece há bastante tempo. Eu sempre comentando minhas coisas. A Beta Boixá, desculpa. A Beta Boixá também é uma criadora, apresentadora do programa Para Variar, lá da GTV, ela também faz live. Um abração, um beijão aí pra elas gostam de mim. Elas gostam, elas falaram essa semana. E elas foram lá no Vênus, e a Jana Rosa, que é uma outra criadora de conteúdo, apresentadora que faz um programa com a K. Frender, olha a volta. Ela tava no chat do Vênus essa semana, do nosso Vênus. E aí, ela mandou lá, queremos ir aí. E eu falei, Jana, mas eu quero muito que você e a Camila... Tô com o interfone. É ela. É a Beta Boixá. É a apresentadora do Vênus Talks. Como que é o nome? Não pode falar, né? Renata. Tudo bem falar. É a apresentadora do outro Vênus. Tava encobrando. E aí, ela comentou, quero ir aí. Eu falei, claro, eu adoro você e a Camila. Inclusive, falando nisso, a Camila foi no Vênus que não é o Vênus. Eu comentei isso com as meninas. Os caras assim, como assim existe outro Vênus que não é o Vênus? Eu falei, sim, existe um outro podcast chamado Vênus Talks, que tem levado algumas pessoas. Eu não sei se elas vão desavisadas ou não. Mas, por exemplo, eu sei com certeza que a K. Frender pensou que era o nosso Vênus e chegou lá e não era. E tinha saído há 2 semanas o episódio dela. Olha há 2 semanas. E tava quietinha. Ela tava assim, tava com, sei lá, 690 visualizações. E a gente comentou sobre isso. A Renata tava quietinha. Assim, a Camila não divulgou o episódio. A Camila tava quietinha, não falou nada. Não falou nada. Ninguém divulgou esse episódio. Então, imagina a mídia que não deu pra esse outro Vênus agora, né? Por conta de todas essas confusões. Às vezes, eles só queriam isso. Faz sentido. Pode ser que não, mas sem querer deu certo. Porque tem que ver se é bom, né? O podcast também, não sei se é bom. Você faz isso, aí vamos supor que eles dão uma de bonzinho e falam, tá, a gente não vai te processar, mas só muda o nome do podcast. Mas o que ela queria, ela já conseguiu. Que é uma baita de uma repercussão pro podcast dela. De ter ido famoso lá, tudo bem que
ficou um clima meio chato e tal, não sei se poderia queimar ou não, mas fato é que as pessoas sabem agora que existe esse podcast, né? Então, de repente, pode ter sido uma estratégia desde o começo para ela, né? E pensando comercialmente, que eu provavelmente vou entrar nisso depois, tenha sido interessante, mesmo que processem ela, né? Se for um podcast bom, que continue crescendo em mídia, não sei. A gente comentou sobre isso na live. Eu não sabia que ia furar tanto a bolha, que ia escalonar pra esse nível. Tanto que eu até falei assim, porque eu falei assim pra Lorelai, falei, não, tadinha da apresentadora, cara. E a Lorelai falou, amiga, numa brincadeira, né? Coitada nada, ela tá copiando o nome do seu podcast, vamos tacar hate nela. Falou numa brincadeira. Eu falei, não precisa disso e tudo mais. Só que aí, isso meio que furou a bolha depois. E aí todo mundo começou a catar o episódio. Alguém tweetou o trecho do episódio da Cafrender. E foi meio constrangedora essa entrevista. Dizem, né? A internet tá dizendo. Você chegou a ver? Eu vi alguns trechos. Você viu alguns trechos? A gente vai ver aqui na live, só que assim, cara, você vê que ela fica com uma sensação de, cara, onde que eu tô, velho? Sabe quando você vai num date que você não gostou da pessoa? Assim? A pessoa botou uma foto no Tinder e chegou a outra. Foi isso. E aí não tem mais como escapar? Agora vai até o final. Exato. Só que aí, beleza, a gente falou disso na live, aí tweetaram, aí furou completamente a bolha. Aí a Cafrender deu o posicionamento dela, contando a versão dela, e aí meio que escalonou pra imprensa, notícia, aí virou página de notícia. Exato, UOL, Globo, Estadão, todo mundo publicando isso, e meio que há 2 dias minhas redes sociais viraram uma loucura. Que doideira. E o episódio foi de 690 visualizações lá no outro Vênus, pra sei lá, 50 mil, não sei quanto que tá agora. E vai subindo ainda mais. E vai subindo. A Camila Frender, e ela confirmou essa história de que na realidade eu cheguei lá, eu pensei que era o Vênus da Yasmin. Isso, o que aconteceu? Ela contou. Chegou pra assessoria dela alguns podcasts, e ela falou, eu conheço esse nome aqui, ó, marca esse podcast que é o Vênus, que eu sigo a Yas. Tô falando tá mais de 250 mil. Mentira. Tá, tô falando tá mais Nossa, mas nem o nosso tá com essa... Nossa, mas foi um baita vacilo aí da equipe dela, né? Imagina a comida de cu que ela não deve ter dado na equipe de ter marcado um podcast errado. Acho que eu vou apresentar junto com a Rê. Renatona chegou no cavalo de Troia e já dominou o homem, hein? Sim, ela pensou que tava no Paraíso e tava na Vila Nova Conceição. Então tem vários memes que surgiram a partir disso. E aí a Cafrender falou, cara, chegou, eu falei pra assessoria, eu conheço o Vênus. E a assessoria falou, você não quer dar uma olhada no release do programa? Eles mandaram. Ela falou, mas eu já vi, pode me marcar. O que aconteceu? Ela foi no pod delas um dia antes desse Vênus fake, que ela pensou que era outro Vênus. Pod delas. Ela foi no pod delas. A Staniek, né? Isso, da Tatá. E aí ela falou, amanhã eu tenho Vênus. Aí falaram, mas nossa, não tá na agenda do Vênus. 274k. Cada vez que nós fala, cresce mais. Sem querer, a gente acabou furando essa bolha. Exato. Isso porque a Beta Boixá tava no chat, viu a Jana Rosa falando, a gente falou sobre, e aí escalonou. E aí ela chega lá. Então, pelo visto, né, foi bom talvez pros 2 podcasts, né, pro Vênus oficial, vamos dizer assim, e o Vênus fake. E tá tudo escrito, Vênus Podcast. A Cafrender chegou lá, Vênus Podcast. Quando ela sentou, chegou uma moça pra ela e falou assim, eu só vou passar um batonzinho e a gente começa. E ela pensou, acho que ela vai passar um batonzinho em mim, porque eu não conheço essa moça. É maquiadora. Ela pensou isso, exato. Mas não, a moça passou o batom nela, ela sentou de um lado da mesa, a apresentadora foi lá e sentou no outro e falou, como é que você quer que eu te apresente? E aí foi que ela percebeu que ela leu assim no Vênus Talks, um papo sobre maturidade. Ela falou, eu não tô onde eu pensei que eu queria estar. E agora? E aí você vai fazer o quê? O pessoal criticou ela falando assim, mas aí você viu que não tava num lugar, levanta e vai embora. Ou foi erro da assessoria. Não, mas é indelicado, né? Você foi até lá, você já... É verdade, ela foi muito elegante, né? Eu, sinceramente, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu ia gravar lá o podcast. Eu não acho que eu não teria coragem de falar, desculpa, achei que eu tava em outro lugar aqui, sabe, nada a ver, esse nome de podcast, aí vocês estão copiando o outro. Acho que eu não faria isso. Não sei, mas acho que não. Tirou esse tempo da sua agenda. Você tá com uma pessoa completamente tramóia, golpista, com uma reputação estourada pra caramba, e você faz? Então, mas ela não sabia quem era. Não sabia. O que eu ia fazer é pesquisar a pessoa ali, tipo, sentar, dá uns 10 minutos pra mim, pesquisa a pessoa e, pessoal, vale a pena eu estar aqui? Mas na hora... é uma pessoa bacana pra conversar? Valendo, às vezes você não pensa nisso, você fala, vou entregar, né? Você fica com uma timidez ali. Aí liga a câmera e ela começou. E aí começou uma... Isso é verdade, né? Pode ser um risco, porque ela é uma figura pública, aí ela vai tá num podcast que não é o que ela pensava, pode ser que ela esteja atrelando a imagem dela a algo que não seja interessante ou que ela não gostaria. Então, a sugestão do Felca não é de todo ruim, né? Não é de todo ruim. É que, às vezes, no calor do momento, né? Como deve ter acontecido com ela, ela falou, não, quer saber? Vou gravar isso daqui, não vou me sentir à vontade de simplesmente sair fora. Mas faz todo sentido. Às vezes você pode estar atrelando sua imagem a algo que você não gostaria. Assim, de uma conversa que não desenrolava tanto, mas a Camila deixou claro. Ela falou assim, não joguem hate nela, porque ela foi educada comigo. O papo não rolou bem, mas ela foi educada comigo, entendeu? Essa é a versão da Camila, né? Da Camila. Mas como que foi tudo isso pra você? Então, pra mim, isso só bateu de fato quando a gente começou a falar disso na live. É que eu fui procurar, nunca tinha visto nada desse outro Vênus. Nunca tinha clicado em nada. E aí, quando eu fui ver, tinham várias convidadas. Tipo, tinha a Ana Hickman. A Ana Hickman nunca veio no nosso. Tipo, tinha uma galera. Será que a Ana Hickman iria no de vocês? Não sei. Eu acho que ela... Já, ela não veio. Talvez ela fosse assim, não, agora eu vou.
Exato. É o Vênus fake. E era um outro Vênus. Ou talvez ela quisesse ir nesse Vênus e no nosso não. Tem essa possibilidade Não, também. mas eu acho muito difícil. Ela ir no Vênus de 500 visualizações. Você na Hickman é loucão das ideias, né? Pode ser. Tem essa galera aí que é loucão das ideias. Às vezes é amiga dela também. Pode ser, né? Pode ser. Só que aí, assim, desde então minhas redes sociais viraram essa loucura e aí a gente soube também surfar em cima do hype. Peraí, antes de você continuar. Claro. Se ela é uma pessoa com contatos tão bacanas quanto a Ana Hickman, ela não ia fazer a tramóia de colocar o mesmo nome, porque ela fez na má intenção. Ao meu ver, ela fez na má intenção, ou não? O meu questionamento Supostamente. Por quê? De tantos nomes? Supostamente, pra não tomar processo. Supostamente. Supostamente ela fez na má intenção, ao meu ver. Ao seu ver, que é? Supostamente eu tenho a opinião pessoal que ela fez a tramóia. Tá. Eu queria muito saber por que ela escolheu o nome Vênus de tantos nomes. Eu tava no Líbano e lá... Eu acho que pode ser, sim, que ela quis se aproveitar do Vênus que já existe, né? Como pode ser que ela falou, sei lá, ela falou, nossa, Vênus é um nome incrível mesmo e dane-se que já existe o Vênus Podcast, eu vou ser o Vênus Podcast, o podcast da mulher moderna, madura, sei lá, o que eles falam lá. E tenha simplesmente usado, né? Poderia, ao meu ver, legalmente? Não, eu acho que o Vênus tem todo o direito de preservar o nome. Não sei se está registrado no INPI. Acredito que deva estar registrado, né? Para quem não sabe, para você ter o completo... Não, assim, você tem alguns direitos, mesmo que você não registre a marca dentro do INPI. Mas, para você, vamos dizer assim, tá completamente seguro... ser dono de verdade de uma marca, você precisa fazer o registro no INPI, senão abre razão para alguém discutir se alguém registrar primeiro do que você. Então eu acredito que eles devem ter registrado e tomado esse cuidado já. E aí, eles tendo todos os direitos da marca Vênus, você tem um outro podcast, né? Que esse que é o problema, que é o mesmo tipo de negócio. Você tem outro podcast chamado Vênus, tem uma fonte igual, inclusive, apesar de que parece que o logo é diferente, não poderia fazer isso, né? E realmente tem um indício grande de que tem uma má fé. Tem a cidade onde nasceu o alfabeto. Eu estive lá nessa cidade. Tipo, os fenícios lutaram tanto para criar um alfabeto, para você, de todos os nomes do planeta, escolher o mesmo de um podcast que já existe, que foi o primeiro videocast feminino do país. Cara, que doideira. E aí daí falaram assim, mas ela manda no e-mail, ela deixa claro. Mas a pessoa que escuta assim, eu vou lá no sofá do Ferca. Exatamente. Não, nem sofá do Ferca, sofá do Felca. Do sofá do Felca, é o mesmo nome. Só que tem o dela, que é Vênus Talks. O nosso não é Talks. O nosso é podcast. Olha que diferença. Isso... O problema é esse, né? De confundir também os convidados. Agora, como estourou esse negócio, o pessoal vai ficar mais esperto. Só que poderia também ter jogado muito contra o Vênus, o original, né? Do tipo, tem um outro podcast aí que estão se passando por vocês ou que tem o mesmo nome, a galera tá indo, sabe, tá confundindo o pessoal, vocês não vão se posicionar, não vão fazer nada, e aí acabar se queimando com as pessoas. Não é o que aconteceu, mas poderia ter acontecido isso também. Você não pode confundir, tá? Vênus Talks com Vênus, você não pode confundir. Podcast. Não confunda. É muito diferente. É um caso assim muito estranho, né? Você tinha falado do hype, como vocês estão vendo essa visão? O que vocês estão pensando, Adriana? Então, a gente conversou em equipe. Eu acabei falando lá na live, quando a Lorelai e a Beta estavam. Elas falaram assim, cara, mas você não processou e tal. A gente falou, deixa ela, tá chegando o processo na casa dela. Eu acabei dizendo isso e o site de notícia noticiaram isso. E Yasmin está processando a outra apresentadora, o outro podcast. Só que eu não tô. Você não tá? Não tô. Falei num jeito de falar, tipo assim, calma que o processo chega na casa dela, sabe? E a gente não tem intenção de processá-la. E a gente também não tem intenção que chegue hate até ela, né? Mas eu queria que as pessoas também analisassem a situação. Ela não deve ter vontade de processar porque não teve prejuízo com isso, ainda pelo menos. Pelo contrário, né? Pelo que ela estava falando, foi bom porque aumentou muito a visualização do podcast dela por conta dessa treta. Então, eu acho que exclusivamente por conta disso. Porque se tivesse repercutido de uma forma apenas negativa, com certeza eles iam entrar com processo. E tirassem suas próprias conclusões. Mas, ao final das contas, foi uma boa propaganda pro Vênus Podcast pioneiro. Pois é. Deu uma divulgada, né? Deu uma divulgada, porque agora a gente tá com um formato novo. Eu tô apresentando o Vênus Podcast sozinha agora. Então, meio que ajudou nesse processo de divulgação. Que legal. Bom, pelo menos tirou alguma coisa boa desse estresse todo, né? Foi um estresse em algum momento? Foi um pouco estressante, porque eu não queria também que pesasse pra ela. E algumas pessoas que estavam envolvidas na história também ficaram meio assim, será que isso tá batendo negativo? Mas você tem muita empatia, não? Então... Porque ela copiou, assim, supostamente copiou, supostamente por tamanho, não? Então,
E você mesmo assim não quer pesar na mente da suposta Renata. Exato, só que o que eu tô fazendo? A gente tá engajando com isso, a gente tá fechando toda a nossa agenda do mês, porque eu tô mandando convite assim, por favor, venha no Vênus, o original. Aí a pessoa que lembra da... Ah, você levou no bom humor ali, né? Exato, coloquei um convite, falei, gente, esse é o novo padrão do convite oficial do Vênus, pedi pra designer do time fazer. E ela fez, essa é a host, esse é o estúdio, esse é o convite oficial. Então a gente brincou, hoje eu fechei uma publi, tá postado. Uma publi? É, com a Camila. Sobre isso. Ah, eu vi, eu dei like nessa publi. Você viu? Eu dei like! Obrigada por engajar, eu admiro, eu tenho carinho por quem engaja minhas publicidades. Pois é, eu gosto muito de engajar nas publicidades da Yasmin, né? Obrigada, Fel. Ô, Yas, deixa eu perguntar uma coisa pra você, minha voz tá baixa. Pelo contexto, você tendo o contexto que ela não sabia que era o podcast, não queria estar ali, é uma coisa meio constrangedora de se ver, né? Sim, porque parece que ela deu uma travada. Só que ela ainda assim queria fazer o melhor dela. É. Só que tenho certeza que o tempo todo ela se sentiu quente, assim, sabe? Quando o rosto fica quente? De meio de vergonha, né? de incômodo. Eu acho que ela se sentiu assim. Vamos ver, manda pra mim no Discord, por gentileza. Porque é mais fácil a gente amar o próximo que tá longe que amar o próximo que tá próximo. Mas o que é isso? Como É um trecho do episódio. Ah, ela falou isso. Falou. É mais fácil a gente amar o próximo que tá longe Do que amar o próximo que tá eu vou próximo. convidar essa Renata pro sofá aqui, né? Orar e vigiar. Orar e vigiar. Pra não perder o réu primário. Nossa. São grandes citações, assim, desse episódio. Citações da Renata. Cara, eu acho que eu vou lá no Vênus, né? Ele me abraçou e falou, tô no paraíso. Mas ele tava na Vila Nova Conceição, aqui não é o paraíso. O paraíso fica no fim da Paulista. Cara, essa mulher tem umas pegadas. Ela tem visão. boas, uma sacada Tem legais, visão. aí. Exato. É que a gente não Ô, entendeu o Yasmin, humor pensei dela. numa ideia aqui. Fala pra mim. E se você... Olha a ideia maluca. E se você fechasse toda essa narrativa com um plot twist gigante, chamando a Renata pro seu podcast? Já pensou nisso? Seria maravilhoso. Já tinha pensado? Isso ia estourar de visualização na internet, com certeza. Com certeza. E é o que eu falei, se essa mulher que criou esse outro Vênus pensou e arquitetou isso desde o começo, nossa senhora, meu, é uma gênia aí da estratégia, do xadrez, né? Porque... Não, eu acho que ela não pensou em porra nenhuma disso e foi cagada mesmo. Eu acho. Mas pode ser que seja, né? Que eu esteja errado. Mas foi uma baita sacada e arriscado, né? Porque ela poderia, como eu falei, se ferrar muito. Poderiam entrar com um processo contra ela, pedir pra tirar o nome. Se tivesse causado algum prejuízo lá pro Vênus original, eles poderiam pedir indenização de todo o prejuízo que eles tiveram, de lucro que às vezes eles deixaram de ter por conta do outro Vênus, pedir indenização por danos morais, dano de imagem. Então, sim, pode ter sido uma estratégia, né, dela ganhar hype em cima de toda essa situação e ter presumido que aconteceu o que de fato aconteceu, mas poderia ter dado muito errado isso daí. E eu fico pensando, né, se não vão surgir outros casos como esse. Mas, de outro lado, eu acho que as pessoas vão ficar mais espertas agora com o convite de podcast também. Talvez isso não passe a acontecer. É tipo aquelas situações únicas, assim, aconteceu com esse caso e dificilmente vai acontecer com outros casos, né? O pessoal tinham falado, e se você fosse lá? Pois é. Mas eu não sei, ela tá em silêncio até agora sobre tudo isso, eu não sei como ela Ô, pensa. Renata, como você pensa das coisas? Você tá preparando um processo bem Não, construído? eu tô bem preocupada. Renata, prepara um processinho bem construído. Se quiser, eu tenho uns advogados bons aí. Você falou que ia me passar os contatos. É que eu tento agradar todo mundo. Você é people pleaser? Sim. Você não conhece ela, você me conhece. Ah, mas então eu vou te passar os meus advogados. Qualquer coisa, se ela processar, eu te ajudo aí, né? Obrigada, Fel. Né? Mas, bom, a lei tá pra todos aí, né? Se você se sentiu difamada aí pela Yasmin... abaixa o microfone dele de novo, que ele tá me prejudicando aqui. Não, mas não vai dar processo. Não vai dar, não. Vai não. O que dava pra fazer é você processar eles. Por quê? Eu dentro do processo, já fui processado e processei muito. Você processar eles por conta de... Mesmo nome. Porque vocês... Não sei se é assim, mesmo que... Né? Coisa de registro, Isso, coisa de patente. Mesmo, essas questões, né? Existe um registro social, que é entendido assim mesmo, que não tem um registro formal. Que é existe aqui, um registro social. As na pessoas mente? entendem... Por exemplo, o Cristiano Ronaldo não é uma marca com registro, não é um nome... Às vezes pode ser agora. Pode ser, mas o Messi é um nome, não é? Sim. Mas as pessoas não podem chegar com o Messi e falar, me convida aí pra fazer um jogo. Daí chega lá, o Pimpolho Shake ali, que tá tentando jogar bola. Não, cadê o Messi? Cadê o Messi? Não, eu tô usando o nome de Messi agora. Sim. Não pode fazer isso. Então, entraria um processo. Mas você leva no bom humor, você é uma pessoa, uma mulher incrível, muito bonita, inclusive. Uma mulher que Obrigada. vê as coisas de um jeito leve, assim, e não vai querer mexer com justiça nem nada, né? Então, só se mexerem comigo. Aí talvez eu vou ter que entrar nessa instância, mas não gostaria. Não é nossa intenção, nem que taquem hate nela, mas sim que a gente tire disso uma grande lição, que existem muitos nomes no mundo. Pois é, tem Pra muitos gente nomes, batizar né? o nosso Existe vários programa, né? planetas, né? Não é só Vênus, existe Exato. Marte, Mercúrio. Plutão não é mais, mas podia ser. Plutão, Júpiter, né? Galáxia, Pode né? ser. Via Láctea aí, né? Saturno. Uma estrela, Sol, Sol podcast, olha só que legal, né? Então, só o podcast Ô, podia Yasmin, ser. Fala, Rafael. Você tá com medo de processo do Vênus Podcast, Vênus Talks? Eu tô um pouco apreensiva com isso, porque pelo silêncio dela, o silêncio intimida, né? Que ela tá meio... Eu acho que não, loucura. É processar por quê? Ela não tem razão pra processar por nada. Eu, pelo menos, não consigo pensar. Não vi, né, tudo que a Yasmin comentou, mas não deve ter falado nada, assim, no sentido de
ter denegrido, né, a imagem da outra apresentadora, do podcast dela, também das pessoas que foram lá, elas foram meio que enganadas, vamos dizer assim, né, não prestaram direito atenção, então de eventualmente ter alguma repercussão negativa de alguém que foi lá e ter comentado, eu achei que era um podcast, era outro, que vergonha, não sei o quê. Também não vejo sentido e, na minha opinião, se ela entra com processo, seja lá porque ela entraria com processo contra alguém que participou do podcast ou contra o Vênus aí, oficial, seria um tiraço na culatra dela, porque agora ela tá com mídia, tá com hype, tá com atenção. Se ela entra com um processo desse, aí ela vai tomar hate. Aí ela, certeza que vai tomar hate, vai destruir tudo que ela construiu nessa jogada de sorte. Então, eu acho que ela só deve estar assim processando o que está acontecendo e pensando nos próximos passos que ela vai dar, talvez dentro do podcast, né? Agora, processo, nossa senhora, só se ela quiser enterrar de vez esse podcast dela. Que... 40 leis é Maquiavel, ela tá jogando muito bem às vezes poder. Parabéns, Renato. Ela tá me deixando meio confusa. Entrou na sua mente. Ela entrou na minha mente. Que bom. Entendeu? Quer dizer que péssimo, né? Ela me abraçou e falou, tô no paraíso. Mas eu falei pra ela, era Vila Nova Conceição. Daí você tá com medo de chegar, você não sabe o que esperar. Ela tá em silêncio, Isso. Vendo tudo acontecendo, então, não falando nada. Tomando assim uma chuva de comentários e não sei de qual tendência os comentários, se são positivos ou Às vezes negativos. estão xingando muito ela, e daí você tá com um certo medo de... O que ela tá preparando nesse silêncio dela, entendeu? Isso tirou noites de... Pode ser que ela tá tomando também muito hate e não tá sabendo lidar com hate e tá na dela, sabe? Processando todo o hate que ela tá tomando também. E em breve vai voltar, né? Porque não deve ser fácil. Uma pessoa que não era tão conhecida e agora tem uma baita mídia e um monte de gente te xingando, aquilo, né, de internet. É difícil de lidar também, né? Só? Não. De maneira alguma. Qual o nível do dano emocional? Você está Ainda ansioso? nada, porque eu ainda tô assim tão doida da cabeça, todo mundo Adrenalina. na adrenalina. Aí publicidade que chega, aí contato de não sei quem, aí marca não sei quem, aí grava isso, aí vem o Fel. Que doideira, né? Bom, vamos ver alguns juntos? trechos aqui. Pessoal, então... A partir de agora eu estou organizando. Então foi isso daí, esse é o caso aí, aparentemente, né, deve ter beneficiou os dois, principalmente o Vênus original, por isso que eles não querem entrar com processo. Se tivesse prejudicado, obviamente que eles entrariam com processo por conta de direito de imagem, uma série de outras alegações que eles poderiam colocar dentro do processo decorrente aí dessa transgressão do direito de imagem deles. Vamos acompanhar, vamos ver se vai ter mais algum desdobramento, acho que não, no máximo ter essa participação entre as duas apresentadoras desses Vênus, não sei se vão pedir depois para mudar de nome ou não vai pedir, enfim, vamos aguardar, vamos ver como que vai se desenrolar alguma coisa eu trago aqui no canal para vocês. Mas se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa aquele like. Deixa aqui nos comentários também qual que é a sua opinião, se tem algum outro caso que está acontecendo aí, vocês gostariam que eu comentasse, tivesse essa visão um pouco mais legal sobre o assunto. E a gente se vê no próximo vídeo.